Fala pessoal, e aí, tudo bem com vocês? Vamos resolver agora a questão de número 176 da prova azul. Uma questão que teve um índice baixíssimo de acerto. Acredito que foi por conta do caminho errado que a maioria dos candidatos tomou para poder resolver essa questão. Vamos a ela. O governo de um estado pretende realizar uma obra de infraestrutura para auxiliar na integração e no processo de escoamento da produção agrícola entre duas cidades. O projeto consiste na interligação direta das cidades A e B com a rodovia 003, pela construção das rodovias 001 e 002. As duas rodovias serão construídas em linha reta e deverão se conectar à rodovia 003 em um mesmo ponto, conforme esboço apresentado na figura, na qual estão também indicadas as posições das cidades A e B, considerando o eixo X posicionado sobre a rodovia 003 e 5 localizações sugeridas para o ponto de conexão entre as três rodovias. Muita informação, só aí já buga a cabeça de muita gente. Então temos aqui as cidades A e B. E essas linhas pontilhadas que partem da cidade A, no projeto, elas representam o que seria a rodovia 001. E as linhas contínuas que partem de B, o que seriam aí as rodovias 002. E a rodovia 003 está aqui sobre o eixo do X, e aqui nós temos também os pontos de conexão, né? De 1 a 5. Continuando. Pretende-se que a distância percorrida entre as duas cidades pelas rodovias 001 e 002, passando pelo ponto de conexão, seja a menor possível. Dadas as exigências do projeto, qual das localizações sugeridas deve ser escolhida para o ponto de conexão? Então vejam bem, vamos pegar aqui o ponto de conexão 2. Então a distância da cidade B até esse ponto de conexão 2 é essa daqui, e da cidade A até esse mesmo ponto de conexão é essa daqui. Então isso seria a distância percorrida da cidade A para a cidade B, ou vice-versa, passando pelo ponto de conexão 2. Aí somando esses dois segmentos, teríamos a distância pelo ponto 2. Só que para calcular cada uma dessas distâncias aí, teríamos que usar aqui no caso o teorema de Pitágoras, né? Então aqui formamos um triângulo retângulo e aqui formamos outro triângulo retângulo. E aí fica fácil saber, no caso aqui, para o primeiro triângulo, esse cateto aqui vale 40 e esse aqui de 20 a 30 vale 10. E aí a mesma coisa faríamos para o outro triângulo retângulo. E aí usaríamos duas vezes o teorema de Pitágoras e aí somaríamos os valores da hipotenusa, aí teríamos essa distância passando pelo ponto 2. Só que esses cálculos seriam replicados para os outros 4 pontos de conexão. Aí lá na frente a gente veria qual ponto de conexão propiciaria a menor distância a ser percorrida. Então seriam muitos cálculos a serem realizados, várias vezes a aplicação do teorema de Pitágoras. Teríamos pela frente raízes quadradas inexatas. Então seria um trabalho assim enorme. Então seria um caminho totalmente ruim para se achar a resposta desse problema. Só que aqui a gente vai usar a seguinte estratégia. Observem bem. Vamos espelhar aqui a cidade B em relação a esse eixo X, que é da rodovia 003. Então já estou admitindo que esse segmento aqui é igual a esse, pela minha construção. E aqui estaria a cidade B espelhada, que eu vou chamar de B'. Vou fazer aqui a mesma coisa para o ponto de conexão 4. Então aqui nós temos a distância da cidade B até esse ponto 4 e do ponto 4 até a cidade espelhada B'. Aí eu pergunto, esses dois segmentos em azul são iguais? Têm a mesma medida? Eu afirmo que sim. E vou provar agora porque eles têm a mesma medida. Vou traçar aqui a altura, ó, dividir esse triângulo ao meio, né, através dessa altura. Aí temos aqui o seguinte, para esses dois triângulos, o de cima e o de baixo, nós temos os lados em vermelho são iguais pela construção e a altura é comum.
E aqui nós temos ângulo de 90 graus e aqui também ângulo de 90 graus. Então, pelo caso lado, ângulo, lado, esses dois triângulos são congruentes. Consequentemente, esses dois lados aqui em azul também são congruentes. E só que isso se repete, né? Se replica para os outros 3 pontos de conexão. Então, por exemplo, aqui, ó, a distância da cidade B ao ponto de conexão 3 vai ser a mesma distância da cidade B' a este ponto de conexão. A mesma coisa, a distância aqui, ó, da cidade B ao ponto de conexão 2 também terá a mesma medida desse ponto de conexão à cidade B'. E também isso vale para o ponto de conexão 1. Ó. Essas duas distâncias aqui em roxo também são iguais. Aí eu pergunto, qual desses 5 pares de mesma cor tem a menor soma? Qual deles? Quem vai nos dar a resposta aqui é um axioma da geometria plana, que diz o seguinte, que a menor distância entre 2 pontos é uma reta. Então vejam bem, pessoal, temos aqui, ó, da cidade A até espelhada B', temos aqui, ó, uma reta que passa onde? Justamente aqui, ó, no ponto de conexão 4. Então, com certeza, esse ponto de conexão é o que propicia a menor distância, a menor soma de distâncias da cidade A e da cidade B pelas rodovias 001 e 002. Então, a resposta correta desse problema está na letra D, de desbugada. Mais uma questão aqui para vocês. Uma questão muito interessante. O Enem, na verdade, testou a capacidade dos candidatos em relação à decisão de qual o caminho mais fácil e menos trabalhoso para se resolver um tipo de questão dessa. Tá beleza? Espero ter ajudado e me aguarde até as próximas resoluções. Até!